Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Capital Empreendedor. Hoje aqui na TV Capital, e é claro que é sempre um prazer ter você aqui com a gente todas as quintas-feiras, sempre nesse mesmo horário, aqui no nosso canal de televisão 9.1 TV Capital e também no nosso canal do YouTube. E é uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje nós temos uma pauta muito interessante aqui no nosso programa, liderança. E para esse assunto, a gente trouxe ele que é superintendente do Shopping Pantanal aqui em Cuiabá e é quase que um expert no assunto, porque lida com varejo. Então há uma variedade aí de lojistas, de pessoas, lidera colaboradores, lidera empresários. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana com César Moraes. César, seja muito bem-vindo ao Capital Empreendedor. Obrigado, eu agradeço o convite e fico lisonjeado com a abertura, né? Um expert em liderança e em varejo. Eu acredito que o fato de usar esse termo é por envolver tantas pessoas, César, no seu dia a dia, não é mesmo? A complexidade, sim, de fato, né? A gente tenta, de certa forma, trazer simplicidade para o nosso dia a dia, justamente para que talvez o ego não fique tão massageado, porque a vida nos ensina que vão ter obstáculos, né? Com certeza, com certeza. E é uma caixa de surpresas, né? Porque todo dia, eu sempre falo o seguinte, a arte de liderar, todo dia você descobre uma coisa nova. Você lidar com pessoas diferentes, você lidar, no seu caso, com empresários diferentes. Não é só o problema, no seu caso, do shopping, mas é da empresa que está ali dentro do shopping e você acaba que entra dentro da história dele, não é mesmo? E lojistas, nós temos mais de 300 CNPJs. Nossa! E às vezes existe sim o conflito do mesmo segmento dentro desse porta-aviões, que é um shopping center. Em algum momento ali você tem que organizar essas agendas, a vontade de um com o conflito do outro é complexo, mas a gente está aí para isso, né? Acho que Deus nos dá alguns dons e a gente tem que exercer eles da melhor maneira possível, conforme a vontade dele. Você ali é a ponte de equilíbrio entre isso, entre o shopping, entre o lojista, que mantém ali uma linha muito calma e tranquila, da melhor forma possível, né? Nem sempre é tão calmo e tranquilo, pela complexidade do varejo e do mercado, da economia. Então, nem sempre é esse céu de brigadeiro. Mas a gente pondera, a gente encontra alternativas. Existe sim uma estratégia do varejo, uma estratégia comercial para crescimento do shopping, a vontade do empreendedor. São alguns empreendedores, né, que também a gente tem que, de certa forma, ali, ser liderado e liderar. A gente influencia para cima, para o lado, para baixo, de todas as formas. Exatamente. E para a gente começar assim essa pauta tão interessante, na sua visão, César, o senhor acredita que o empreendedor ele já nasce ali liderando, ou ele aprende a liderar conforme o tempo? E como que isso foi na sua trajetória? Pergunta legal de ser feita. Eu acho que você consegue aprender. Algumas pessoas já nascem com o dom da oratória, né? Já nasce, de certa forma, influenciando, liderando. Eu acredito, né, olhando para um pai de gêmeos, né? Obviamente que a minha esposa, Valéria, quem mais sentiu isso num primeiro momento, a gente tinha que, de certa forma, entender como é que funcionavam essas crianças. Mas no choro, você já nasce querendo exercer um espaço e uma liderança. E o que é menos contido, ou talvez não tenha isso, você aprende com a vida, né? Você aprende, de certa forma, a ou se impor, ou trazer pessoas competentes ao seu lado, para que você possa aí exercer liderança. A gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Olhando para o meio corporativo, nem todo mundo vai ser um gerente, né? Nem sempre o bom vendedor será um bom gerente, né? E eu acho que a pessoa tem que entender isso, né? Às vezes ele assume um risco e depois ele tem que dar um passo para trás, tá? E entrando um pouco assim na minha história, né? A carreira começa num escriturário de um banco,
Banco Bamerindos. Você é muito jovem, deve só ouvir falar desse banco. E fui fazendo carreira ali, como escriturário, caixa, tesoureiro, contador, até me tornar um gerente geral de uma agência, né? Tentei sim uma carreira solo enquanto corretor de seguros, mas vi que eu precisava eu era muito comercial e pouco organizado. Entendi. Então eu precisava ali de uma estrutura de retaguarda. Fui para um banco menor que subsidiava os cartões da C&A na época. Sim. Saí desse banco, migrei para o varejo de moda. Então você imagina um profissional que usava terno e de repente tem que começar a entender um pouco de moda. Aí entra a esposa que acaba, de certa forma, contribuindo e influenciando bastante. São aquele círculo que nos faz desenvolver, aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Passei pelo varejo de moda, de material esportivo. Então, legal. Fui trabalhar na Pênalti também como gerente nacional. Acabei acumulando funções ali de relacionamento com clubes. Então, isso começa a me dar visibilidade, entender como é que funciona a cabeça ali de um diretor, de um presidente de clubes. Fui para o mercado moveleiro, também já com uma cadeira de diretor. E depois migrei para o mercado de shopping center. Devo estar aí... Estou fazendo 8 anos aí já nesse varejo, que era, de certa forma, aspiracional para quem estava ali numa posição de diretoria. Olhar para o mercado de shopping center era aspiracional ali, no meu modo de ver. E é interessante você falando, porque todos foram bem focados a uma empresa, a Pênalti e as demais empresas que você falou. E quando você entrou no shopping, se deparou ali com aquela variedade de lojistas, como que foi essa experiência para você? Você toma um choque, porque no momento em que você está no varejo, você dita as regras, você fala o que vai na vitrine, você puxa o produto adequado, você entende qual é o teu produto de curva A. É mais fácil implantar a sua visão ali. E de repente você vai falar com um empresário, com um franqueado, que tem as regras deles e a forma dele. E ele nunca vai, naquele primeiro momento, abrir totalmente o jogo com você. Então isso é um choque, porque você já chega naquela ânsia de, poxa, acho que pode melhorar um pouco mais a sua operação. E o cara fala para você, fala assim, não, peraí, eu vim aqui para conversar com você de um outro sentido, eu quero melhorar a minha venda sim, mas cuida do seu negócio como do meu. O fato de eu ter sentado do outro lado da mesa, como varejista e lojista, facilitava e adiantava um pouco a minha visão. Então, eu já sabia um pouco o que esse cara estava pensando, né? E começava a direcionar um pouco qual seria o caminho ali das reuniões. Apanhei um pouco, sem dúvida, como toda vez que você assume um desafio novo, você passa por esse desafio. Mas é interessante porque o que a experiência sua no passado contribuiu para isso? Porque você entendeu que em certos momentos você precisava compreender o lojista, coisa que muitas lideranças hoje, talvez no seu lugar, seria de uma forma mais ríspida com ele. E não, você já entendia o que ele estava pensando e ali você gerava uma compreensão também. Falava, não, eu sei que ele tem as regras dele. Uhum. E isso te trouxe essas experiências. E qual foi, assim, o principal desafio, se esse foi, de enfrentar realmente as ideias, talvez as regras que essas empresas tinham? Eu carrego comigo, assim, até utilizo as letras, né? E, O e S. Entender, oferecer e solucionar. Você falou muito bem, você ouviu. Sim. Eu estava ali para entender, para ouvir aquela pessoa, para oferecer o meu produto ou algumas alternativas que iriam, de certa forma, solucionar Sim. isso. Nem sempre era a resposta que eles gostariam de ouvir. Às vezes o cliente ou o lojista, ele já vem com um pacote pronto, uma alternativa pronta. Mas em comum acordo ali, as coisas acabavam, de certa forma, fluindo. Ou se não avançasse numa reunião, numa primeira reunião, ao longo do relacionamento, as coisas vão se encaixando. Eles vão começando a ter confiança um pouco mais na sua liderança por influência, e sabendo que você é sério. Porque eles olham talvez para um líder de um shopping, falam, poxa,
esse cara ele está defendendo o interesse do empreendedor especificamente. Não. Eu defendo o shopping center. E o shopping center, ele tem 300 CNPJs, lojistas, quiosques, eventos. E eu tenho, de certa forma, construir isso com o meu time para o bem comum. Né? E outra, quando um cresce... Todos crescem. Então, assim, é o nome do shopping que está em jogo, é o nome da empresa que está dentro do shopping que está em jogo. E até um ponto interessante que eu queria trazer aqui contigo, a sua influência nas decisões. Porque, óbvio que você está à frente do shopping, na liderança, mas existem situações que você não pode definir. Porque talvez exista uma pessoa acima, ou talvez até com o próprio lojista, pelas regras que eles devem enfrentar. Como que você exerce a sua influência nessas decisões? Acho que você comentou bem, assim, às vezes a vontade não é minha. A vontade, ela vem, de certa forma, imposta pelo mercado, por uma tendência, porque pelas coisas que a gente observa no mercado, até mesmo fora do país. A gente passa por um período durante o ano, nesse segundo semestre especificamente, de uma construção de planejamento estratégico. Então, a gente discute um pouco do que é nossa vontade com a nossa diretoria, chega ali num comum acordo, né, do que a rede nos oferece enquanto mercado e essa adaptabilidade ao mercado local, e aí eu levo aos donos do shopping para uma aprovação. Então, esse processo ele é construído a algumas mãos. Meu time participa intensamente. Eu convivo com 5 especialistas, cada um dentro da sua área, e recorro diariamente ao conhecimento desses especialistas. A gente monta uma grande apresentação, defende isso com a diretoria da Ancar, nossa administradora, e aí vamos aos empreendedores para a defesa, que são eles que vão, de certa forma, sonhar com o algo que eu apresentei para eles. Então, eu tenho que fazer que os olhos desses... Brilhem, né? Brilhem. Eles têm que brilhar para eles comprarem essa ideia. Aí começa esse poder de liderança para cima, para um lado, para baixo. E muitas vezes, assim, eu tenho, enquanto líder, reconhecer que, às vezes, a vontade... que vem de fora, do meu líder direto, do meu diretor, da presidência da companhia ou até mesmo do empreendedor, seja a melhor alternativa. Isso acontece inúmeras vezes. Não Sim. É o momento agora da gente avançar com esse projeto. Vamos pensar de uma outra maneira, vamos aguardar, até porque são multi-empresários que tocam em inúmeros negócios. E se deve respeito Com certeza. a toda a história e trajetória de carreira, tanto da Ancar, da diretoria, quanto dos empreendedores. Isso que é o mais importante, porque da forma que você falou, há toda uma estratégia e é uma contrapartida do shopping para o lojista. Isso traz segurança, credibilidade, confiança, porque existem múltiplos empresários também, que talvez não tenham só um negócio ali dentro do shopping, mas existe aquele que só tem o negócio ali dentro do shopping. E a contrapartida da sua parte de poder apresentar um projeto de crescimento para o lojista, isso é muito seguro. Se eu fosse um lojista, eu me sentiria muito confortável diante de uma situação dessa, porque talvez a pessoa ali ela não tenha uma visão estratégica de como funciona um shopping, ela imagina que seja uma forma no centro da cidade, não é. Porque o público é um pouco diferente, as estratégias são diferentes e ela precisa, talvez, entender essa visão. E é por isso do assunto de liderança aqui para vocês. E a gente quis trazer o César por conta disso, para as pessoas entenderem essa diferença e o papel da influência de um bom líder, de um bom gestor no seu negócio também. Porque talvez o empresário tenha uma mente tão fechada do negócio dele que quando ele chega no shopping ele cria uma expectativa de uma forma e não é mesmo, César? Exato. Que na verdade, assim, o empresário... Vamos falar empresário, né, para o lojista, ele tem muito certo qual é o norte dele, qual é o objetivo Sim. dele. Né? É vender mais, é ter retorno sobre o capital investido.
abrir uma segunda, uma terceira, né? Criar uma rede. Ele já tem desenhado os mais profissionais ali, talvez, para uma marca local, um projeto para franquear aquela marca, né? E esses a gente consegue, de certa forma, falar de igual para igual ali, entender o momento deles. Às vezes você tem um que é um pouco mais júnior, né? Você tem que explicar para ele que shopping funciona dessa forma, a operação dele precisa reciclar. Né? A gente fecha contrato de 5 anos. E num período de renovação, é o momento dele de olhar, voltar para a prancheta, para, poxa, é esse logo, é essa vitrine, Sim. é esse layout, é esse produto, e reconstruir isso. As grandes marcas, né, quando o cara é um franqueado, ela já, de certa forma, oferece esse profissionalismo. O cara que vai solo, ele precisa ter essas provocações para enxergar ali o negócio dele de maneira mais perene. E o shopping também, a gente passa por esse momento de se renovar, né? Então a pandemia, ela foi um divisor de águas, né? A gente às vezes não quer comentar sobre pandemia, mas ela sempre vem, Com né? certeza. Esse tema sempre vem. E a gente viu da pandemia uma oportunidade. Então criamos o terraço, trouxemos uma referência de time-out de fora do país. Então não é uma praça de alimentação, é um lugar com ambiência, com alimentação, com entretenimento, é contemplativo, é instagramável. Então a gente começa ali a atingir determinados públicos. A gente ainda tinha uma fratura exposta ali, precisávamos de uma área de restaurantes. Criamos a rua também. E quando eu falo criamos, shopping empreendedor e administradora, que traz as nossas referências, né? E aí, poxa, quando você cria esse projeto, quem é que vai sentar naquele espaço? O que nós queremos para lá? O que o público de Cuiabá gosta? Gosta da cerveja? Gosta do sertanejo? Também. Então vamos atrás de quem? Do melhor. E aí, poxa, quem é o melhor hoje? Como é que a gente traz? Como é que a gente vai conversar? Né? E a gente vai, de certa forma, construindo. Tudo isso muda ponteiro de shopping. Então, naquele momento de pandemia, em que muitos falavam que, poxa, o mercado de shopping vai acabar e o online vai engolir, falou, não, vai ter espaço para todo mundo. O toque num produto têxtil, ele é fundamental para você tomar uma decisão. Né? Olhar uma vitrine é muito mais agradável do que você olhar, talvez, numa tela de celular. O toque. Tem espaço para todos. E através desses projetos e dessa certeza desse investimento, a gente começou a trazer grandes marcas. A gente começou a ocupar os espaços. A gente foi estudando o shopping e vendo as nossas áreas mais frias e criando movimento no shopping como um todo. Então, se você olhar uma fotografia do mercado de shopping center de 5 anos atrás para agora, quem mudou está se dando bem. Com certeza. Quem não mudou sofre as consequências, né? E falando especificamente do Shopping Pantanal, é quase que um pioneiro aqui. É um shopping característico aqui da nossa cidade e que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: tal restaurante chegou no Shopping Pantanal. E talvez não é isso. E é importante você entender. É toda uma estratégia, talvez, do shopping, pensando ali no consumidor, de trazer essa marca, pensando na melhor estratégia, pensando no bem-estar da população. Porque talvez a empresa não tenha noção do que o público local vai querer, vai desejar. E é por isso a importância e o papel do César dentro do shopping de entender e se preocupar com o bem-estar realmente dos consumidores. E talvez, não, aquela marca é muito famosa, aquela empresa é muito famosa, seria interessante estar no shopping. Mas o ponto de equilíbrio é o César de mensurar. Será que o público de Cuiabá vai gostar? Não é mesmo, César? Tem isso. A gente constrói pesquisas, né? Nosso time de marketing é anual, a nossa pesquisa, para poder ouvir o consumidor, entender um pouco mais, fazer esse deparo da tendência nacional. Nem sempre o que dá certo no eixo Rio-São Paulo tem a obrigação de dar certo no Centro-Oeste e especificamente em Cuiabá. Nós temos características das pessoas climáticas aqui que a gente tem que estar atento, não é? Aqui talvez não tenha o calor,
mas não tem a praia. Então, como é que eu equilibro isso, né? Eu tenho que respeitar o consumidor local, a mulher daqui, como é que ela se veste, como é que ela calça. Tem todo um estudo construído para se dar certo, né? Às vezes a gente dá umas caneladas, isso é normal. O nosso CEO fez uma analogia interessante, né? Ele colocou o shopping como um navio, lojistas ali como lanchas, e os jet skis são os pulo do gato, os testes, os projetos do que pode vir a dar certo ou não. Eu acho interessante isso, né? Para você movimentar um shopping é difícil. É empurrar um elefante. É pesado. Você tem interesses diversos, né? Para o lojista que acompanha o movimento do mercado, também tem as suas dificuldades. Então a gente tem que pilotar, tem que testar, tem que fazer pesquisa. Validação. Tem que buscar alternativas, tem que aquecer áreas frias do shopping que o consumidor não tinha o hábito de ir até lá. E eu tenho que carregar um projeto futuro. Olha, você investe no nosso shopping, porque daqui a 2 anos a gente vai estar diferente. A gente vai vir com um hotel, a gente vai vir com uma torre. A gente tem um projeto de expansão aprovado no Pantanal Shopping. Pronto. Temos que analisar de forma fria o mercado e trazer a operação certa para o lugar certo. São assim muitas projeções, né? Mas é legal, mas é muito bom. Eu vejo que é uma diversidade assim, de criatividade imensa para dentro do shopping. Porque às vezes a pessoa fala shopping não é importante. Mas se você falar de quem é turista, quem mora aqui, num feriado, a primeira possibilidade dele é um shopping. Vou levar meu filho para passear. Ou eu vou olhar tendo em vista para temperatura, né? Com certeza. Então, assim, às vezes é um feriado de um dia, eu quero falar onde eu vou passear com minha família. Eu vou no shopping. E aí, é tão importante ter essa gestão dentro do shopping, de pensar nesses detalhes. De talvez trazer um entretenimento que talvez em outro lugar não tenha, mas no shopping a pessoa encontra tudo isso otimizado, ela encontra tudo ali, no centro da cidade de fácil acesso. É bem pensado, bem colocado. A gente começou a olhar quais eram as bolhas que a gente tinha que furar, entrar e entender aquilo. E tem um pilar importantíssimo que também pós-pandemia tem consolidado, que é pilar de bem-estar. Com certeza. Então hoje a gente tem ali uma academia reformada, a gente tem bike indoor, a gente tem a primeira arena de beach tênis construída no mercado de shopping do Brasil. Foi no Pantanal Shopping, foi aqui em Cuiabá. E a gente começa a blindar essas áreas, porque quando ele pensar em saúde, bem-estar, treino, ele vai pensar no shopping. E é assim que a gente acaba construindo. A parte de gastronomia, da mesma maneira. Outro dia a gente fez brincando uma análise. O nosso bar, ele fecha às 4 da manhã. A academia abre às 5. Nós temos um shopping 24 horas. É uma cidade. Com certeza. É uma cidade. É complexo, né? Liderar. E recentemente, a gente foi, enquanto cristão, provocado à luz da palavra de Deus da seguinte maneira, né? Para eu liderar, eu tenho que servir. Isso é muito importante. Não existe outra alternativa. Por mais que a gente saiba, a exemplo de Jesus, do que ele fez, de como fez, Deus mandou ele para vir ao mundo para servir e liderar. Mas a gente passa desapercebido. No momento em que você exerce esse poder de servir, você cria um efeito cascata. As pessoas vão começar a te enxergar de uma maneira diferente, te sentir presente. É óbvio que eu cometo os meus exageros, né? Eu tenho minha esposa para me controlar, senão eu trabalho 20 horas, né? Ontem a gente estava na academia e ela treina, desliga o celular. Entre um treino e outro eu estava respondendo no WhatsApp. Tem que ter esse equilíbrio, mas é um servir. E o time tem que ver, os CNPJs que estão ali
têm que sentir isso dessa liderança. Os empreendedores têm que sentir isso também, para que eles possam, de certa forma, me responder. Eu acho tão bem colocado isso que você falou, de usar até o exemplo de Jesus, porque a TV Capital tem esse propósito também de servir. Nós somos uma emissora cristã, acreditamos nesses valores e principalmente nesses ideais, que é realmente uma liderança que serve, são pessoas que inspiram as outras, porque imagina, você lidar com os lojistas, mas antes disso você tem que lidar com uma equipe que deve se inspirar em você, que deve acreditar e confiar naquilo que você passa de valor, para aí sim você conseguir fazer uma gestão de sucesso. A gente pode falar dessa forma. Correto. E você lidera líderes, né? São 200 colaboradores, né? E eu não conseguiria, você tem que diminuir reporte. Sim. Sozinho não daria. Então, além dos meus gerentes, eu tenho os meus gestores também, supervisores. E a gente já começa a olhar ali do auxiliar, quem é que tem o cacuete para liderança, quem é que influencia, né? Quem às vezes impõe um pouco mais ali a vontade dele, recua. E você vai criando sucessores, e criando sucessor até para o próprio mercado, né? Sim. Pai faz isso, né? Você cria filho para o mundo e líder da mesma maneira. Mas é essa complexidade. Você está liderando líderes. E muitas vezes eu sou liderado por eles. Eles me influenciam em todo momento. E eu tenho que ter a sabedoria de ouvi-los e falar, não, realmente, esse é o caminho para isso. É o que a gente estava falando. Se eu não posso decidir, mas a minha opinião, ela tem que colaborar para a sua decisão. Correto. Então, eu acho que quando você cria uma equipe sadia dessa forma, você está criando parceiros e que todos vão crescer junto ao shopping. Porque se o lojista cresce, se o shopping cresce, com certeza a equipe vai crescer em credibilidade, em confiança, em qualidade de vida. Então, eu acho que essa é uma liderança sadia, é uma liderança comparada à liderança de Jesus. São os mesmos valores, porque a gente olha para os discípulos, também cresciam juntamente com Jesus. E esses exemplos eu acho que faz com que o Shopping Pantanal continue sendo uma referência aqui para a nossa cidade e para o Brasil. Como você disse, é uma arena dentro do shopping. Talvez a pessoa não imagina dentro do shopping uma arena de beach tênis, de vôlei, não sei. E você passa, às vezes, tem um parque de diversão e às vezes as pessoas não entendem. Falam, mas gente, dentro de um shopping, como que isso funciona? E você gerir tudo isso, o César, é uma forma muito criativa e estratégica para isso. A gente sabe que por trás de tudo existe uma estratégia, mas visando o bem-estar do consumidor, não é? Perfeito. A gente olha o shopping como um complexo multiuso. Se eu trouxer como referência talvez o mercado de 10 anos atrás, não sobreviveria. Não tem como. Então, quando você olha o teu negócio enquanto oportunidade, eu poderia carregar comigo o fato do meu estacionamento não ser coberto e ter sol. Sim. Ou ter chuva. Não, meu estacionamento ele é descoberto e eu vou trazer evento. Eu vou trazer um parque de diversões, eu vou criar uma arena, eu vou criar... possibilidades, né? Eu vou olhar para o estacionamento como uma unidade de negócio, além de estacionar carros. Sim. E aí você começa a criar e teu time vem com você. E junto, né? Jesus liderou líderes, uns mais protagonistas, né? outros menos, mas estavam juntos. Exatamente. E isso é fundamental. E você falou de algo muito interessante, da visão ali, falando do estacionamento, e que hoje eu olhando, eu acho uma forma muito, muito legal assim do shopping, que é algo que vocês defendem bastante, que é sustentabilidade. Quando a gente olha para um estacionamento onde não é coberto, mas é um lugar totalmente arborizado, a gente vê também a preocupação do shopping nesse quesito de sustentabilidade, que é um valor que vocês defendem, né? Muito forte. A gente tem um time voltado para isso. A gente acha que a gente capitaliza pouco, né? O shopping hoje ele tem uma horta. A gente praticamente, para o nosso colaborador, a cada data de colheita, fornece quase que uma cesta básica do que foi plantado. Sim. Ali. Então é um negócio muito legal. A gente recebe algumas escolas.
a gente multiplica isso na comunidade. Então tem um projeto muito legal nosso que vai até ali, lá no asilo, e ensina a plantar, ensina a colher, vai na comunidade realmente. É uma curadoria, é importante, sem dúvida alguma uma maneira de você mudar a história, mudar a vida das pessoas, e o shopping tem que estar preparado para isso. Muito importante essa ideia e trazer isso para a comunidade também, que não é só simplesmente compra, venda, mas é realmente preocupar, isso que a gente estava falando. César, quais são os valores que guiam o seu estilo de liderança? Eu olho para Jesus, mas eu tô longe, eu sou uma formiga, né? A gente fala que é uma sardinha no meio de tubarões. Mas a gente busca a referência, né? E eu tenho refletido muito nesse sentido do quanto eu posso ser melhor enquanto líder, enquanto servo. Ir além, não só no meu trabalho, mas o quanto eu posso melhorar enquanto pai, enquanto esposa, enquanto amigo, enquanto cristão. Então eu carrego esses valores, são norteados obviamente pela minha história de vida, do que a minha mãe me passou, da forma como eu escolhi a Valéria como esposa e a mulher para estar ao meu lado, que é reflexo sim da minha sogra e do meu sogro. Então são coisas que me norteiam para a sequência de vida, olhar para o meu filho e quando ele se excede, eu ter o momento certo, a hora certa e como abordá-lo, cuidar da minha filha como se ela fosse a menina mais linda que já passou na minha frente, para ela se sentir bem e principalmente empoderada e sabendo se colocar diante desse universo e desse mundo que eles vão enfrentar. Eu carrego isso para a minha história enquanto servo e líder. E isso tem refletido diariamente, né? No shopping, dentro da sua casa. Sem dúvida, pelo menos a gente está casado há 20 anos. E eu completei 5 anos de Pantanal Shopping. Parece que foi outro dia que nós chegamos aqui e a gente tem visto essa colheita, essa influência que a gente recebe, as tendências, a liderança que nós temos de maneira corporativa e o quanto a gente consegue fazer essa adaptação aqui e mobilizar internamente para o sucesso do equipamento. E olha que, se a gente for fazer as contas, você assumiu o Shopping Pantanal num momento muito atípico no mundo, que foi a pandemia. A gente falou um pouquinho da Covid e, assim, olhando, foi algo desafiador. Para quem é empresário, sabe que eu estou falando que era assustador, né? Era assustador, era uma novidade todo dia, novidade negativa todo dia, que você não sabia o que poderia ser aberto, como lidar numa situação dessa. E você assumiu no meio da pandemia, né? Eu assumi um mês antes de se fechar tudo. Nossa. A gente ouvia falar de algo que apareceu em São Paulo e, de repente, a gente teve que fechar tudo. A gente se tornou especialista em decreto. Né? Especialista em saúde, a gente olhava isso, vivia isso e de repente você vê tudo fechado. Você se divertia indo no supermercado, olha que absurdo, né? Era a única forma que você tinha de sair de casa para poder respirar, e a gente trabalhando, e acho que trabalhando de maneira intensa, porque tinha que responder. E a gente não via ali naquele momento, nos primeiros dias, ok, eu vou trabalhar home office, né? Sim. Mas a pandemia abriu o universo para muita coisa. Ela abriu possibilidade de criação, ela surgiu novas profissões, né? Ou profissões adaptadas, então você consegue trabalhar híbrido, home office. A tecnologia avançou muito mais. Sim. Cargos e posições foram surgindo através disso tudo. Então, da crise se gera oportunidade, se cria. Exatamente. A gente consegue extrair ainda alguma coisa positiva. E como que foi a conduta sua como gestor na época com os lojistas?
Acho que a gente... tenho certeza. A gente foi muito empático. Assim, a gente se colocou muito no que eles estavam sentindo, de não enxergar nada naquele momento. O empreendedor abriu mão, ele teve paciência financeira no primeiro ano e no segundo ano para poder aguardar a retomada do shopping. Isso deu sobrevida para os lojistas mais capitalizados, mais organizados, a se manterem conosco até hoje. Isso é muito importante, porque isso gera confiança, né? Sem dúvida. Eu acho que é o principal ponto assim, do shopping, falando no caso de shopping center, é ter essa confiança entre o varejista, entre a parte do shopping, para gerar ali uma fidelidade. E existem hoje, né, empresários dentro do shopping que estão com vocês há anos e anos. Sim, a gente tem lojista de 20 anos, né? Olha aí. Nós completamos 20 anos no final do ano passado. Conseguiu fazer uma celebração aí com os principais lojistas que estavam conosco desde aquela obra, né? Pantanal Shopping era um arranha-céu, ele era um esqueleto. E quando você observa, né, a massa falida que era aquilo para o que se tornou, você vê que esses empreendedores têm visão. Eles são construtores, eles são multi-empresários, mas eles têm ali liderança, influência, e acho que a pedra fundamental do Pantanal Shopping foi muito bem sentada, muito bem plantada e abençoada. Por isso, os 20 anos aí do nosso shopping. Maravilha, maravilha. E agora falando de todas essas estratégias e criações, quais são as projeções agora do shopping, ô César? A gente carrega o nosso calendário, né? A gente faz evento mensalmente. Então a gente está aí às vésperas do Arraiá, que se tornou um calendário. Que data que é? Qual é a data? De 5 a 8 de julho. Junho, perdão. Depois a gente vem com o Torresmo Fest logo em seguida. Então sai um evento, entra outro. E aí você tem feirões de veículo, depois entra Black Friday, Natal, tudo que realmente o varejo nos proporciona. Celebração de 21 anos do shopping? Sim, 21 anos, tem isso. Mas acho que a gente olha para o shopping projetando 2027. 2027 aí a gente quer ver um shopping com uma torre comercial, um hotel. E aí sim, enxergando aquele momento da economia para saber, nós vamos para uma nova fase, a gente vai para uma expansão, ou em qual momento a gente vai expandir. O projeto aprovado, projeto já legalizado, com tudo que se necessita enquanto questões públicas. Precisamos aí acelerar e tornar o shopping cada vez mais forte. Aí acho que eu fui provocado por um coaching no início da minha trajetória aqui. E ele me fez a pergunta onde é que eu gostaria de colocar o Pantanal Shopping. Eu fui muito menino. Não, quero local shopping. Ele falou assim, você tem que enxergar mais. E ele foi estimulando até uma hora em que eu consegui visualizar todo o equipamento, todo aquele momento que existia. Eu tenho que ser uma referência nacional. Sem dúvida. Independente da localização. A gente está num estado promissor, um estado de oportunidades. A gente tem muita coisa a ser construída no Mato Grosso. A gente enxerga um parque sendo construído, torres aparecendo de todos os lados, e principalmente em torno do nosso shopping. Eu tenho que ser uma referência no Brasil. E é pensar no âmbito geral, né? Porque você imagina qual que é a possibilidade de ter uma torre comercial num shopping com um hotel. Eu acho que isso é realmente pensar na pessoa. Você pensa no macro, mas você pensa ali no micro, na ponta final, que é o consumidor, né, César? Sem dúvida. Eu acho que assim, às vezes a gente tem um evento específico na cidade que acomoda todos os hotéis. E se a gente... se o Estado é promissor, se o Brasil tem visto
o quanto o agronegócio dita a economia nacional. É óbvio que os grandes eventos, os shows vão chegar até o nosso estado. E a gente tem que estar preparado para isso. Então é olhar o mercado, olhar a tendência e trazer para dentro da realidade. É estratégia em cima de estratégia, é liderança, influência e ser liderado por pessoas boas também. E você, com esses novos projetos, eu posso imaginar como que é sua gestão na parte de criação de uma inovação como essa. Como que você lidar com essa situação, César, na parte de criação? Às vezes você se depara com o desafio do que o que vem pela frente, ou aonde, às vezes você se torna quase como uma obsessão em trazer algo novo. E às vezes não, às vezes é momento do arroz com feijão, da cautela, de fazer com que os projetos que nós iniciamos se consolidem e comecem a dar retorno ao investidor. Mas meu time é muito bom, ele é muito capaz. Então a gente olha o mercado, a gente tem uma influência também da administradora, existe um investimento nosso, a gente fez viagens para fora do país também, para a gente buscar tendências. Então, não se limita ao César, vem de cima, vem do lado, vem de baixo. A gente tem que reconhecer a grande administradora que é a Ancar, que é onde a gente recebe boa parte, ou quase uma boa parte das informações. A gente tem essa adaptabilidade e a gente também cria, mas chega uma hora que se limita, né? Uhum. A Ancar hoje tem um projeto interessante que está inaugurando nos próximos dias em 2 shoppings, que é um parque no estacionamento. Poxa, por que não no Pantanal, né? Se você pegar em cada um dos nossos projetos ali, tanto na rua como no terraço, a gente tem um parquinho ali para criança ficar. Pô, por que a gente não monta um parque de 3 mil metros fixo ali, fixo, né? Para poder trazer essa galera e essa molecada para poder brincar, para criar essa história para eles contarem que no futuro eles brincaram ali no Pantanal Shopping. Então a gente começa a criar, trazer a tendência e ser influenciado pela nossa administradora. Olha, isso é incrível demais. Eu acho isso fantástico. E tem algo que você falou que eu acho que eu acho maravilhoso. A minha equipe é muito boa. Porque quando você fala isso é um reflexo de uma liderança sadia. Porque a gente olha ali que por trás de um bom líder existem liderados também que inspiram. E isso é muito importante, né, César? Eu acho que com isso a gente até fecha aqui a nossa pauta do programa, porque realmente eu acho isso incrível, de trazer esse reflexo de Jesus para a sua gestão, para os seus liderados. E eu queria que, antes da gente finalizar, que você deixasse assim, uma mensagem para líderes, focado para líderes. Eu acho que é tão fantástico isso que você falou, e talvez ele não se sente inspirado ou ele não tem toda a sua experiência de estar à frente de pessoas, e a gente sabe que isso é desafiador e normal, e que a gente vai conseguindo fazer essas mudanças, essas transições, conforme as experiências da vida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para talvez um empreendedor ou talvez a pessoa que está exercendo um cargo de liderança, mas está tendo aí dificuldades. É tão difícil, talvez, vocês estão me tratando tão bem, né, como talvez uma referência, algo a mais, mas é difícil você... Qual é o encaixe certo? Qual é a palavra certa? Quando você traz de novo à luz da palavra do que Jesus fez, e que se você serve, você consegue, de certa forma, influenciar e liderar, é o principal recado que talvez a gente tenha que deixar aqui. E tentativa. Acho que tem que tentar. O empreendedor ele tem que arriscar. Ele tem que estudar, obviamente, ele tem que entender, oferecer, solucionar, mas ele tem que arriscar. O cara que empreende precisa disso, né? O líder, ele precisa também, de certa forma, deixar com que os talentos apareçam.
eu não tenho a pretensão alguma de ser melhor do que ninguém. Mas eu sei que tem gente ali que estudou, que se capacitou, que tem competências ali que me suprem. Onde tem o meu gap. Alguém tem algo ali a me complementar. Então você tem que ser... É difícil você falar... Eu tenho que ser humilde, né? Você já perde a humildade no momento que você se coloca nessa posição. Mas você tem que ser humilde para poder ouvir de todos os lados. Acho que é o mais sensato a se falar, né? Você tem que ouvir de quem é mais experiente, quem está numa cadeira acima da tua e principalmente teu time. Maravilha, maravilha. Com essas palavras, nós encerramos aqui a entrevista, mas eu quero te agradecer por compartilhar um pouco aí de toda a sua trajetória, de toda a sua experiência como gestor, como líder. Dizer que foi um prazer para nós ter você aqui, César. Prazer é meu. Estou à disposição para talvez falar de outros assuntos, até mesmo desse mesmo assunto especificamente. Também as portas estão abertas do Pantanal Shopping à TV Capital. Qualquer ideia que surgir, projeto novo, a gente está aqui para conversar, para poder entender, oferecer e solucionar. Maravilha! Todos aqui de Cuiabá já sabem onde fica localizado o Shopping Pantanal. É assim, um dos shoppings de referência aqui da nossa cidade. Eu sou cliente do shopping, sempre que eu posso. A nossa emissora é aqui próxima também do Shopping Pantanal. E vão lá, porque eu tenho certeza que novidade você vai encontrar no Shopping Pantanal. É Rua do Pan, é terraço. Como eu disse, é parque de diversões. Então, e hoje podendo ouvir aqui do César diretamente... a gente realmente vê a preocupação do shopping em trazer entretenimento, criatividade, soluções para os nossos problemas, faculdade dentro do shopping. Então, assim, é uma diversidade de produtos que aqui você de Cuiabá e região pode consumir dentro do Shopping Pantanal. E com isso, a gente se encerra mais um programa Capital Empreendedor. Te espero na próxima quinta com um papo super bacana aqui na TV Capital. Deus te abençoe e até o próximo programa.